na sua palavra, que será transmitida agora é tua, mas estás usando ele como vaso, como arma, como ferramenta, que ele sinta a tua presença, que o povo aprenda, e nós queremos sentir a tua presença aqui. Usa esse vaso para a tua glória. Às vezes já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia, paz do Senhor. Estamos, então, nesse segundo domingo, né, da Escola de Servos, que está inserida no nosso culto aqui pela manhã, né, onde nós temos estudado a Palavra de Deus, aprendido por intermédio do Espírito Santo. Então, todos aqueles que estão fazendo a Escola de Servos, a lista está ali, com a canetinha para você colocar ali o seu nome, assinar a sua presença. O pastor Alberto me relatou que, depois que ele fechou a lista, 3 pessoas se inscreveram, então não deu tempo de ele colocar na lista. Então, se você está aqui e o seu nome não está na lista, só tem ali as lacunas, ali é só você colocar o seu nome ali. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Então, vamos abrir a palavra de Deus, então. Creio que não é por acaso, pastor Eloy. Abra a palavra de Deus, então, em Filipenses, no capítulo 2. Isso. Obrigado, Jesus. Eu vou estar lendo, Renata, na versão ARA, para te ajudar aí. Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o 11. Diz assim o texto da palavra de Deus. Filipenses, carta aos Filipenses, 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, tem alguém que está hoje nos visitando pela primeira vez? Ali. Oh, Deus, vamos aplaudir a Deus. Que alegria. Como é que é o nome da irmã? Oi? Andréia e o? Andréia e Mateus, vocês são muito bem-vindos, viu? Mais alguém? Olha aqui, gente. Glória a Deus, vamos aplaudir a Deus. Que bênção. Como é que é o nome? Camila, Catarina e Diogo. Bem-vindos, viu? Alegria receber vocês. Mais alguém? Não?
O Miguel, filho da Camila e do Mateus, estão nos visitando hoje pela primeira vez. Vamos aplaudir também a Deus pela vida do Miguel. Tá bom? Bem-vindo, Miguel. Amém. Tá bom. Glória a Deus. Que alegria, né? Amém, gente. Então, vamos continuar, então, para quem esteve na semana passada aqui. Então, nós falamos um pouquinho sobre esse assunto, né, que está em pauta, que é a liderança cristã. Então, liderança olhando para a vida de Jesus. Então, na semana passada, nós falamos muito, então, sobre essa consciência, esse entendimento que nós, agora como igreja e discípulos de Jesus, temos que ter, que Deus nos chamou para uma grande obra, né, que Deus tem um chamado, tem uma vocação para a nossa vida. Ele nos enviou, assim como Deus envia Jesus, agora Ele nos envia da mesma forma e da mesma maneira. Então, trazendo, então, no domingo passado, essa consciência, esse entendimento que Ele nos chamou. Amém? Eu até falei assim, então, não tem para onde correr e tem algo, nós como discípulos de Jesus, nós temos algo a fazer. Amém? Quem é discípulo de Jesus, ele levanta a mão. Nós temos algo a fazer. Amém? E então agora, hoje nós queremos falar então um pouquinho, tendo agora já essa consciência, esse entendimento, agora olhando para a vida, continuando olhando para a vida, ele manifestou algumas características, né, a essência do seu ministério manifestada por Jesus. Nós vamos falar hoje sobre humildade em cima desse texto que nós lemos. Amém? Então, essa carta é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela se estabelece, está narrada lá em Atos 16, onde o apóstolo Paulo ele tem uma visão, né, de um varão macedônio, de um homem que chega para ele, né, e fala, passa a Macedônia e nos ajuda. Então, quando ele tem essa visão, ele está indo, ele e a sua equipe missionária, Silas, Barnabé, eles estão indo para um lugar. Então, estão indo para Bitínia, que era uma região, e eles agora são impelidos pelo Espírito de Deus através dessa visão e esse chamamento através dessa visão. Então, ele se desloca agora, ele não vai mais para Bitínia, ele se desloca agora para Macedônia, ele vai para essa cidade chamada Filipos. E ele, quando ele chega em Filipos, está lá em Atos 16 isso, quando ele chega em Filipos, ele começa agora a pregar a palavra de Deus. Ele começa, então, agora a estabelecer a igreja. Em Atos 16, relata 3 experiências que ele tem, que são muito conhecidas. A primeira é quando ele encontra uma mulher chamada Lídia. Ela era uma mulher muito rica, diz o texto que ela era vendedora de púrpura. E diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus inclinou Lídia a ouvir as palavras de Paulo. E naquele momento, então, Paulo prega para ela, prega para sua família, e eles se convertem. Amém? Então, Paulo ali, então, começa a fazer um culto, uma reunião na casa dessa mulher, né? A segunda experiência que Paulo tem é uma mulher, então, nesse exercício ali em Filipos, de estabelecer a igreja, existe uma mulher, uma menina, que tem um espírito, diz a palavra de Deus, um espírito de adivinhação. Diz o texto que algumas autoridades da época, eles ganhavam, eles lucravam com as adivinhações. E essa mulher olhava para Paulo, olhava para Silas e começava a gritar e a falar, esses são homens de Deus, esses são homens de Deus. E diz o texto que Paulo começou a ficar incomodado com isso. Não com a menina, não com a mulher, mas com o espírito que estava sobre ela. E Paulo agora repreende o espírito que estava sobre ela. E essa mulher é liberta, aleluia? Ela é liberta. E agora aquele espírito de adivinhação sai da vida dela. E aquelas autoridades, elas ficam enlouquecidas. Por quê? Porque eles lucravam, eles ganhavam dinheiro com aquela mulher. Então eles pegam Paulo, eles pegam Silas, eles levam para a praça e eles começam a açoitar
Paulo e Silas, e agora também eles levam para a prisão. Então, agora ele tem a terceira experiência, que quando eles estão na prisão, açoitados, presos, provavelmente com dor, né? O que acontece? Eles começam a orar e louvar a Deus. Amém? É uma coisa de louco, né? De maluco, né? Às vezes, o que acontece com a gente? Quando a gente está passando por algumas lutas e tribulações, parece que a gente não tem força para nada. Muito menos para orar e louvar a Deus. Não é verdade? Eles começam nesse contexto a orar e louvar a Deus, e diz o texto que de repente, um terremoto vem sobre a cadeia. E abre as portas da cadeia. E agora, com as portas abertas, diz o texto que o carcereiro estava dormindo, ele acorda apavorado, e agora ele fica com medo, porque ele pensando na sua cabeça que os presos tinham ido embora, e ele vai tentar contra a sua vida, tentar se matar, e Paulo grita lá do fundo da prisão: não faça isso, nós estamos aqui, nós não fomos embora, nós não fugimos. E aquele homem então olha para Paulo e diz assim: como eu posso ser salvo? Paulo fala para ele, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E naquele dia também houve salvação na vida daquele homem. Amém? Então é nesse contexto que a igreja, né, de Filipos, ela começa a tomar forma. Ela começa a acontecer. Amém? Filipos é uma carta que ela é Paulo. Então, quando Paulo se lembrava da igreja de Filipos, se lembrava dos filipenses, ele tinha muita gratidão e muita alegria por aquele povo, por aquela igreja. Porque, além de ser uma igreja onde ele tinha um íntimo relacionamento com eles, né, a igreja ela se caracterizava por ser muito generosa. Então, em muitos momentos, quando Paulo estava estabelecendo a igreja de Tessalônica, eles enviaram donativos, eles enviaram ofertas para o ministério de Paulo. Né? Quando Paulo estava em Corinto também, quando Paulo estava preso, eles enviam aquele homem com aquele nome maravilhoso, Epafrodito. Eles enviam Epafrodito para ajudar Paulo. Então, era uma igreja muito generosa. Entendia o ministério de Paulo, entendia a missão que Paulo havia recebido de Deus e ajudava Paulo. Amém? Glória a Deus. Que Deus derrame, em nome de Jesus, essa consciência na nossa vida, né? Que nós possamos ser generosos, em nome de Jesus, entendendo a missão que Deus deu para a vida da igreja. Amém? Em nome de Jesus. Então, essa era a igreja dos filipenses, né? E em contrapartida, amados, Paulo tinha um grande relacionamento com essa igreja, era íntimo dessa igreja, tinha muita alegria, era uma igreja generosa, uma igreja, né, que realmente ofertava, mas em contrapartida, essa igreja tinha também problemas. Amém? Aonde há um ser humano, amém? Muitas vezes a gente se frustra no meio da igreja, porque a gente acha que a gente vai para dentro da igreja, e a gente não vai encontrar o quê? Essa igreja tinha problemas. Quais os problemas, pastor? Essa igreja, ela era dividida. Havia desunião no meio da igreja. Então pensa comigo, tá, gente? A gente está falando aqui sobre liderança, sobre uma igreja que foi chamada por Deus para cumprir um ministério, uma missão. Esses são os filipenses e esses somos nós. Amém? Glória a Deus. Nessa igreja havia muita desunião. Essa igreja estava dividida. Havia
no meio da igreja muita reclamação. Então o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 2, no capítulo 1, ele dá uma saudação, ele fala do seu ministério ali, ele cumprimenta a igreja, e a partir do capítulo 2, identificando esses problemas agora, essas dificuldades que a igreja está enfrentando, ele começa agora a dar orientações para a vida da igreja. Então, a partir do capítulo 2 ali, né? Capítulo 2, ele fala então, preste atenção, eu vou pedir para botar na tela para a gente ir acompanhando, acompanhe aí no seu smartphone, na sua Bíblia, por favor. Então ele diz assim, portanto, a versão da King James fala assim, portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder. A versão que nós lemos é o que está ali, a RA, né? Se há alguma exortação em Cristo. Nós que estamos em Cristo. Estamos em Cristo? Amém? Nós que estamos em Cristo. Se há alguma consolação de amor, se Deus tem nos consolado em amor, se nós temos comunhão no Espírito, se temos vivido esses entranhados afetos e misericórdia. Daí ele fala, por isso que eu falei da alegria, né? Então completem a minha alegria. Versículo 2 agora, completem a minha alegria. E como é que a igreja ia completar a alegria de Paulo? Então ele está fazendo um pedido aqui. Ele está rogando aqui. De modo que pensem todos a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejam unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento. Então ele identificando, olha só, Paulo identificando nessa igreja que foi chamada por Deus, que existia uma missão sobre a vida dela. Ele identificando essas divisões, esses problemas, essas dificuldades. Agora ele diz assim, olha, eu estou muito feliz com a vida de vocês, com a vida da igreja, mas completem a minha alegria. Pensem a mesma coisa. Tenham o mesmo amor. Sejais unidos de alma. A Bíblia diz, amados, e Paulo relata, pastor, estavam desunidos. A Bíblia relata, coloque em Filipenses 4 no primeiro versículo, por favor. Coloca aqui para mim que eu não vou abrir. Então, para falar, né, exemplificar isso que Paulo está falando, né? Então a gente vê aqui, portanto, Filipenses 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria, coroa sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Versículo 2. Rogo, esse rogar é um pedido mesmo, é um clamor, é uma súplica. Rogo a duas pessoas. Rogo a Evódia, não sei se é assim a pronúncia, a Sintique, que pensem a mesma coisa, que concordem no Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui, amados? O texto está dizendo aqui, continua o texto, versículo 3, por favor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies. Auxilie quem? A Evódia, a Sintique, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha só o que está acontecendo aqui, exemplificando essa desunião. Paulo está falando de duas líderes da igreja, que elas estavam fechando o pau. Elas estavam em desacordo, elas estavam brigando.
A versão da NVT diz assim, e elas ajudam. Daí Paulo pede, né, uma ajuda a um terceiro líder ali, que não tem o nome ali. Eu peço para ti, tu, meu companheiro, que ajude elas. Elas que muito me ajudam na igreja, elas que muito me ajudaram no ministério, ajudem elas a se entender. Elas que estão no Senhor. Uma coisa que é interessante a gente entender, amados, que só quem está no Senhor consegue resolver desentendimentos. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado aí e diz assim para ela, só quem está no Senhor consegue resolver desentendimentos. Estamos juntos até aqui? Que Deus nos livre, né, amados? Em nome de Jesus. Será que há briga no nosso meio? Hã? Será que há desacordos, desentendimentos no nosso meio? Depois tu resolve isso aí. Será que acontece isso no nosso meio? Sabe por que muitas vezes, amados, o nosso chamado, a nossa vocação, no meio da igreja, esse chamado de liderança que Deus tem para nós, sabe por que muitas vezes isso está comprometido? Porque nós, muitas vezes, parece que deixamos o Senhor de lado. E nós vamos ver isso. Então Paulo está rogando, Paulo está suplicando à igreja. Por favor, está clamando à igreja. Elas são do Senhor, elas são mulheres de Deus. Parem com isso, ajudem elas ali, por favor. Para que a liderança dessas mulheres, para que a vida da igreja não fique comprometida. Amém? Estamos juntos até aqui? Está dando para entender? Isso está no versículo 13. E ele continua falando. No versículo 2. E ele continua falando. No versículo 3. Diz assim. Filipenses 2:3. Então, dentro desse contexto que a igreja estava vivendo, né? Num lado generosa, cumprindo o seu papel, ajudando o ministério do apóstolo Paulo, mas agora do outro lado, dividida. E ele continua dando orientações para que a igreja pudesse, agora, em nome de Jesus, viver o pleno de Deus. Então ele continua dizendo assim, olha só, nada façais por partidarismo. Ou seja, Paulo começa a identificar no meio da igreja, olha para mim aqui, preste atenção, amados, nisso, é muito sério isso. Paulo começa a identificar no meio da igreja partidarismo. Sabe o que é partidarismo? Que havia no meio da igreja grupos seletos, cada um puxando para o seu lado, para o seu assado. Havia guetos. Para a gente entender aqui, panelinhas.
E o tom aqui, amados, a essência, o sentimento que estava, não era de acusação, mas era um clamor. Não deixe que isso aconteça no meio de vocês. Amém? Não permita que o seu grupo seja partidário. Porque quem é partidário, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele tem as suas ideias, ele tem as suas opiniões, e ele não ouve mais ninguém. A gente viveu um tempo de eleições que a gente via, literalmente, o quê? 2 par. E por causa dessas ideologias que, infelizmente, amados, e isso retrata muitas vezes a nossa imaturidade, entrou para dentro da igreja. Por causa dessas ideologias, da convicção de cada lado, havia briga, desunião no meio da igreja. Eu nem quero falar na rua, que dá para se entender, porque essas pessoas que estão na rua, que são ímpios, que não conhecem Jesus, elas não têm o Espírito de Deus, não estão no Senhor, mas nós, amados. Amém? Então, essas pessoas, ele começa a identificar esses grupos. Essas panelinhas. Então é aquilo que eu penso, e ai de alguém que fale ao contrário. Ai de alguém que vá contra aquilo que eu penso. Pastor, eu posso até ser líder, pastor. Mas é do jeito que eu faço. É do meu jeito. E se tocar, compra uma briga que, meu Deus do céu. Nada façais por partidarismo. Apóstolo Paulo combatendo a divisão no meio da igreja. E ele continua falando, amados. Parece que vai apertando o negócio. Nada façais, continua no versículo 3, por favor, Renata. Nada façais agora por partidarismo ou vanglória. Sabe o que é vanglória? A vanglória é aquela pessoa que ela tem uma qualidade, que ela tem um dom, ela tem um talento. E isso é notório, é reconhecido. Mas agora, porque ela tem esse talento, ela tem esse dom, ela menospreza o outro. E muito mais do que menosprezar o outro, ela gosta de se louvar, de se gabar. Gabar, que loucura, né? Fazia tempo que... Ela gosta de se mostrar. A vanglória, expressar, ostentar, gosta de expressar, ostentar as suas próprias qualidades e virtudes. Ele é vaidoso, ele gosta de se mostrar. Isso é vanglória. Então, Paulo começa a identificar algumas pessoas, amados, que gostam dessas coisas. E isso causa divisão no meio da igreja. Porque além de ele se louvar, porque a Bíblia diz, amados, o apóstolo Paulo mesmo diz que Deus não aprova aquele que se louva. Não seja a tua boca que te louve. Deus nos livre, amados, em nome de Jesus, de toda vaidade, viu? Em nome de Jesus. Porque muito mais do que fazer isso, além de fazer isso, ele menospreza o outro.
Então Paulo ele começa a combater essas dificuldades, esses problemas na igreja. Mas nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, a gente vai falar sobre isso, considerando cada um, olha só, cada um os outros superiores a si mesmo. Versículo 5. Esse texto é muito bom. Tendo em vós, olha o mesmo. Não é o versículo 5, é o 4, tá? Desculpa. Não tenha, estava me antecipando aqui. Versículo 4. Não tenha cada um de vós em vista o que é propriamente seu, senão também aquilo que é do outro. Então ele está dizendo assim, então existia pessoas que havia no coração delas partidarismo, existiam pessoas que se vangloriavam, e agora também existia pessoas que só pensavam em si. Então é aquele líder, amados. É as causas das brigas e das contendas no meio da igreja, muitas vezes, que só pensa no seu ministério. Que só pensa naquilo que ele faz na igreja. É um egoísmo, ele não pensa nos irmãos, ele não pensa na igreja, ele não pensa no corpo. Ele não tem empatia. Amém? Então o apóstolo Paulo diz assim, não pensem, não tenha cada um de vós somente aquilo que é teu, mas também aquilo que é do outro. Amados, quem pensa só em si, em se vangloriar, em ser partidário, vou dizer uma coisa para você sem medo de errar, esse cara, ele é mal resolvido. Ele não entendeu ainda a missão que Deus tem para a sua vida. A identidade que Deus plantou no seu coração. Ele tem uma necessidade. Ele tem uma necessidade de fazer, sei lá, seja por causa de uma demanda reprimida. Mas nós fomos chamados, amados, em nome de Jesus, para viver na igreja, para viver nesse corpo de Cristo, em nome de Jesus, um abençoando o outro. Em nome de Jesus, chamado para gerar a vida de Cristo na vida do outro. Que seja assim na nossa vida, que seja assim naquilo que Deus te deu para fazer. Mas fazei todas essas coisas, então o versículo 3, a metade do versículo 3 diz assim, por humildade. O que é humildade? Quem pode me dizer o que é humildade? No ministério de Jesus. Por isso que eu falei sobre essa essência da liderança cristã, né? Porque no ministério de Jesus a gente viu, em muitos momentos, ele manifestando, ele sendo quem ele era, ele manifestando humildade. O que é humildade? Alguém pode me falar aí? Humildade. Eu vou ler aqui, tá? Virtude que caracteriza a pessoa que da sua consciência, virtude caracterizada pela consciência das suas próprias limitações. Então, quem é humilde, ele sabe, ele entende que ele não sabe tudo.
Amém? Ele sabe que ele precisa estar sempre aprendendo. Você já conversou com uma pessoa que sabe tudo? Esse cara é chato. Ele não é humilde. Ele é arrogante. Ele é soberbo. Tu vai falar alguma coisa para ele, ele já te dá uma explicação. Esse cara, amados, aquele que não é humilde, ele não é ensinável. Meu Deus do céu. Ele não é ensinável. É aquilo que ele acha, é aquilo que ele entende, é aquilo que ele crê e ponto final. Então Paulo combatendo. E uma das coisas que eu acho interessante, que quando Jesus ele começa a estabelecer seu ministério, eu falei isso aqui na última vez, quando ele estabelece seu ministério, e a primeira pregação de Jesus, que está relatada nos evangelhos, a primeira pregação de Jesus, no Sermão do Monte, a primeira coisa que ele fala, sabe qual é? Bem-aventurado os humildes de espírito. Mateus 5,3. Porque deles é o reino dos céus. E ele está falando ali, o humilde, eu já falei isso aqui várias vezes aqui, o humilde ali, a palavra, o pobre de espírito, o humilde, o significado é mendigo. A ideia ali daquele humilde, daquele pobre de espírito de Mateus 5,3 é mendigo. E de pobre para mendigo tem uma distância, não é verdade? O pobre é aquele que tira o dinheiro de uma conta para pagar outra, não é verdade? Recebe ligaçãozinha 011. Olha, eu não vou falar que eu vi um se cutucando aí. Recebe ligaçãozinha 011, trabalha hoje para comer amanhã. Vai no armazém, meu Deus, e coloca no caderninho. Esse é o pobre. Um mendigo não é assim. Um mendigo ele não tem nada. O mendigo ele depende do outro para sobreviver. Para comer. E quando Jesus ele fala isso, ele fala exatamente isso. Que nós, diante de Deus, nós precisamos ser humildes. Esses vão herdar o reino dos céus. Aqueles que são humildes, aqueles que dependem de Deus para sobreviver. Que reconhecem a sua miséria, a sua natureza pecaminosa. Reconhece isso diante de Deus. É humilde. Esses herdarão o reino dos céus, diz o texto. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós não ouvimos ninguém, quando nós não temos o nosso coração ensinável, nosso chamado pode estar comprometido. Então, Paulo identificando essas coisas, deixa eu ver o horário aqui. Paulo identificando essas coisas, ele começa a falar. Não façam isso, não façam, não trabalhem na igreja, não por vanglória, por partidarismo, não façam isso. Não pensem só em vocês, mas sejam humildes. Não permitam, deixa eu dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa manhã, viu? Que toda vaidade, em nome de Jesus, toda soberba, toda arrogância, saia do nosso coração, saia da nossa mente, em nome de Jesus. Para que a gente possa, como igreja, em nome de Jesus, igreja do Senhor, fluir naquilo que Deus tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém?
Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Porque o diabo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o diabo ele é sujo. O diabo ele começa a criar contendas muitas vezes no meio de nós. Picuinhas, discussões. Ah, o meu grupo caseiro, vou falar aqui, o meu grupo caseiro. O seu grupo caseiro, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele só existe, ele só está lá por causa do corpo de Cristo, por causa da igreja, por causa dos irmãos. Seu ministério. Amém, meus irmãos? Versículo 5. Vamos correr aqui. Então agora Paulo ele faz as identificações, né, dos problemas, das dificuldades, ele dá algumas orientações e agora ele começa a ministrar com a igreja. Versículo 5. Então ele começa a olhar para Jesus, que essa é a proposta aqui que nós temos no domingo pela manhã. Ele começa a olhar para Jesus e ele diz então no versículo 5: tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Amém? Sabe o que ele está dizendo aqui? Deixa eu ensinar para vocês. Paulo falando, deixa eu ensinar para vocês. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual sentimento foi esse? Que sentimento que permeou o coração, a mente de Jesus, que nós precisamos ter? Daí ele fala, ele, mesmo sendo Deus, ele não usurpou, o que diz o texto lá? Ser igual a Deus. Sabe o que é usurpação? Usurpação é tomar aquilo que não é teu para você. É um roubo. Só que a usurpação ele tem uma característica, é um apoderar-se violento. E como eu disse aqui na semana passada, amados, Jesus, ele sabia muito bem quem ele era, ele sabia muito bem o que ele veio fazer e quem ele era. Então Jesus ele não precisava provar nada para ninguém. Então ele começa a orientar a igreja e ele diz assim, olha, eu quero dizer para vocês, esse sentimento que houve em Jesus, de não se apoderar, de não, estando aqui na terra agora, convivendo com as pessoas, com o ser humano, não ser igual a Deus. É esse sentimento que precisa haver na vida da igreja. Então, sabe qual a orientação para nós nessa manhã aqui, amados? É não tomar para nós aquilo que não é nosso, mas que é de Deus. Então a glória, ela não é nossa, ela é de Deus. Amém? O louvor, ele não é nosso, ele é de Deus. A igreja, ela não é nossa, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja é do Santo de Deus, é de Jesus. As ovelhas, amados, não são nossas. Os discípulos, eles são de quem? Os discípulos são teus? Os discípulos, eles são os de... Que a gente possa ter esse sentimento, amados, de não pegar aquilo, de não tocar naquilo que não nos pertence. Que toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Deus no meio da igreja.
Então, como ele era bem resolvido, ele sabia quem ele era, amados, ele não teve nenhum problema de sendo rei, de sendo Deus, se tornar homem. De sendo rei, se tornar servo. De sendo rico, se fazer pobre. Amém? Ele sabia quem ele era. E muitas vezes parece que no meio da igreja permeia algumas necessidades, amados. Que não é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele não usurpou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em Romanos 12, no capítulo 13, diz assim, ó, não pense de você mais do que convém. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente tem a pretensão, muitas vezes, de achar que as coisas só funcionam porque nós estamos lá. Pastor, deixa eu dizer uma coisa para ti. Se eu não tivesse aqui, isso aqui nada ia funcionar. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é refém do seu talento. Deus não é refém do seu dom, viu? Deus quer te usar, amados, mas que haja em nós, como líderes que Deus quer levantar, esse sentimento. Que toda a glória, toda a honra seja dada a Deus. Essa é a essência da vocação, do chamado. Não pense mais de você daquilo que convém. Meu Deus. Dá uma respirada aí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Em Marcos 10, no capítulo 45, diz que o Filho do Homem, ele não veio para servir, né? Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Em João, 1 João 3,16, diz que agora, assim como Deus deu a sua vida por nós, João 3,16, agora 1 João 3,16, diz que agora nós que vamos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Amém? Ele manifestou humildade. Ele não tinha problema nenhum em ser servo, mesmo sendo Deus. Em João 13, a gente vai falar semana que vem sobre isso. Em João 13, ele manifesta isso. Ele tem uma reunião com seus discípulos, a reunião da Santa Ceia, e diz a palavra de Deus que ele pega uma toalha, num certo momento, ele pega uma toalha, ele pega a água e ele começa agora a lavar os pés dos discípulos. E diz o texto que os discípulos não entendem aquilo que está acontecendo, e ele olha para os discípulos e diz assim, vocês não estão entendendo agora o que eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo isso como exemplo, para que vocês também possam fazer isso. Amém? Porque esse lavar os pés era algo humilhante. Era o servo que fazia isso. E o servo naquela época não tinha valor nenhum. Era o servo que lavava os pés. E ele foi lá, sem problema nenhum, sabendo quem ele era. Foi lá e lavou os pés dos discípulos. Amém? Então ele, no versículo 7, né? Então ele, a si mesmo, ele se esvaziou, tornando então agora a forma de servo, tornando-se a semelhança dos homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, em todo momento, ele foi o quê? Ele foi obediente.
Amém? Porque ele sabia que tudo estava debaixo do controle de Deus. Por que ele foi obediente, amados? O servo, naquela época, ele não tinha opção. O servo não tinha opção. Ele tinha que obedecer. E Jesus se tornou servo e obedeceu até o fim. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala para ela, obedeça até o fim. Amém? Estou terminando. Versículo 9. Versículo 9. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Pelo que Deus também o exaltou. Quem é que exaltou? Quem exaltou? Amém? Então nós como líderes, a gente precisa entender que Deus é quem nos exalta. Deus é quem nos honra, não é o homem. Muitas vezes parece que há uma necessidade numa igreja de elogio, de reconhecimento, porque eu estou fazendo isso ou aquilo. Quem é que exalta? E muitas vezes, quando não há esse reconhecimento, quando não há esse elogio, quando não há esse... Sabe o que acontece? Daí há a decepção, a frustração, a indignação, porque ele não entendeu que não é o homem, é Deus. Amém? Versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Para que ao nome de quem? Não é o nome. É o nome do Ricardinho. Nome do pastor Eloy, que canta tão bem aqui. Nome do pastor Glavan. Quem é que deve ser exaltado no nosso meio? Que é o nome de Jesus, amados. É a pessoa de Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e não olhar nós, olhar a pessoa de Jesus na nossa vida. Que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho. E não se curve e não se renda a nós. Amém? E o último versículo diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus Cristo é reconhecido no meio da igreja. Jesus Cristo é reconhecido no meio do corpo de Cristo. O seu sacrifício, aquilo que Ele fez. Para quê? Para a glória de Deus. Tudo isso que nós vivemos no meio da igreja, tudo isso que nós entendemos como vocação, o chamado de Deus para a nossa vida é para a glória de Deus. Amém? Podemos aplaudir a Deus? Amém. Acabou. Vamos ficar de pé. Você recebe essa palavra? Você entendeu? Eu gaguejei.